Você está ouvindo a série de mensagens Rumo ao Arado, as parábolas do reino. Durante seu ministério, Jesus comparou o reino de Deus a algumas coisas curiosas: sementes, solos, trabalhadores, vinhedos e árvores. Mas em cada uma dessas parábolas, ele também pergunta: quem você tem sido nelas? Se você é de Teresópolis ou região e deseja viver uma fé mais profunda e madura, participe dos nossos cultos e pequenos grupos. Para saber mais, siga no Instagram, @anglicanaverbo. Fique com o sermão deste domingo e venha caminhar conosco rumo à maturidade. Meus queridos, eu queria convidar vocês a lerem comigo o evangelho de hoje em São João capítulo 15, do verso 1 até o verso 8. Gostei do fundinho. Do verso 1 até o verso 8 do capítulo 15, que diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram podados e purificados pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não podem dar fruto a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é lançado fora como um ramo inútil e seca. Esses ramos são ajuntados, lançados no fogo e queimados. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são meus verdadeiros discípulos. Esse é o Evangelho do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje a gente vai meditar sobre esse texto tão famoso, né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu pelo menos uma vez esse texto de Eu sou a videira verdadeira. Esse texto é de uma série de colocações que o evangelista João, o apóstolo João, ele coloca no seu evangelho, que são as declarações de quem Jesus é. E 7 vezes Jesus utiliza o termo Eu sou. Se você já leu o livro de Êxodo, você vai perceber que esse é o nome que Deus se dá na sarça ardente para Moisés. Moisés está naquela sarça, né? Você já deve ter visto essa história, ali esperando e procurando aquela ovelha perdida, e ele encontra uma sarça flamejante, e daquela sarça sai a voz do nosso Deus, e ele diz que ele é. O que é tão bonito, né? A definição de Deus é nada mais do que a própria definição, né? Que é um pouco estranho. Deus poderia dar várias coisas para poder se nominar, mas o nome dele é ele próprio, uma referência a ele próprio. Eu sou. Dizendo para nós que nada é como ele é. E se nada é como ele é, isso também faz sentido nesse texto, porque Jesus diz que ele é a videira verdadeira. E se existe uma videira verdadeira, é porque existe uma videira falsa, uma má videira. E a gente vai meditar um pouco sobre isso hoje. A gente vive no nosso tempo conectado a muitas coisas. Nós temos as nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso Facebook. Eu não sei se vocês usam o Facebook ainda. Eu tenho usado menos porque ele não está aqui no meu celular. Mas às vezes eu estou no computador, eu abro ele, ainda é minha rede social favorita. Gosto muito lá, tem textos legais, eu gosto do Facebook. Mas tem o Instagram, tem o Facebook, tem o TikTok, eu acho que é o pior de todos, né? Tem o TikTok, algoritmo mais brutal e sanguinolento do TikTok. E a gente está sempre conectado no nosso WhatsApp, a gente está sempre a um WhatsApp de distância de qualquer pessoa que a gente conhece. E com isso, estando conectados a tudo, a gente tem uma dificuldade de conseguir focar naquilo que importa. A gente tem uma dificuldade de focar naquilo que interessa.
Eu não sei se vocês já perceberam como a gente trabalha até tarde hoje e lida com o cliente até tarde. Quem aí está acostumado a responder cliente até tarde sabe como que é. Só que isso era impensável alguns anos atrás. 10 horas da noite, talvez há 30 anos atrás, os nossos pais estariam dormindo. Ninguém marcaria uma reunião de noite, 7 horas da noite, como a gente faz, já virou normal, né? Mas como a gente está tão conectado, se perde as nossas desculpas para dizer, eu não posso 7 horas da noite. Sempre que a gente pode, a gente está na nossa casa. E virou uma coisa habitual, natural. E a gente tem vivido uma vida cada vez mais conectada. Acontece que quanto mais conectado a gente está a essas coisas, a gente acaba ficando cada vez mais desconectado daquilo que realmente importa. Seja Deus, seja a nossa família, etc. E como hoje em dia a gente está muito plugado em todas as coisas, a gente vai observando e vendo como que... Achei que a folha tinha me espetado aqui, me espetou, não? A gente vai ficando desfocado, né? E às vezes a gente está rodeado de coisas espirituais, às vezes a gente está rodeado da Bíblia, etc. E mesmo assim a gente não está conectado e ligado a Jesus. Tem época que a gente continua fazendo tudo e a gente faz muito bem. A gente vem para o culto, a gente serve, a gente ora antes de dormir, a gente começa a ter uma conexão melhor com a palavra, a gente ora mais. Mas mesmo assim, muitas das vezes, a gente se sente seco. Talvez você esteja se sentindo assim hoje. Talvez você olhe para a sua vida, você fala, com certeza eu estou melhor espiritualmente hoje do que eu estava alguns meses atrás. Mas você ainda sente que não é o suficiente ainda. E esse tempo vai passando e a gente vai, às vezes, normalizando esse nosso comportamento e vai sentindo, né, que a nossa raiz vai ficando cada vez mais seca. E muitas das vezes a religião se torna um esconderijo para o nosso coração estéril. Por quê? A gente aprende a disfarçar muito bem. A gente sabe o que falar, a gente às vezes no nosso dia a dia sabe quando sorrir, a gente sabe no culto quando levantar a nossa mão, mas a folha, que mesmo que continue verde, não dá fruto nenhum. Isso é muito interessante, né? É possível que um ramo receba a seiva, receba o sol, e ele esteja totalmente verde e sem fruto nenhum. Como a gente está vendo aqui não tem fruto, né? Mas olha como que é linda essa planta. Ela não dá fruto. Mas às vezes a nossa vida está assim. A gente olha para ela e parece que está bem, mas aquilo que era o propósito final e objetivo de uma videira, que é dar uva, ela não está dando uva. E essa religião muitas das vezes acaba se tornando para nós uma espécie de maquiagem, e a gente começa a acreditar que para nós vivermos uma experiência com o Senhor tem a ver com algo que a gente faz para Ele. Então é sobre eu servir mais, é sobre eu fazer mais, etc. Como se isso fosse, de alguma maneira, produzir em nós um coração transformado. Só que tem uma hora na nossa vida, talvez, pelo menos eu posso dizer por mim, não sei por você, que isso começa a pesar. Que a ausência de fruto começa, de fato, a trazer consequências negativas para nós. E começa a nos incomodar. E esse texto nos confronta antes que seja tarde demais. Esse texto que a gente está lendo, ele não é Jesus pregando para uma multidão. Jesus está sentado na última refeição que ele faz com seus amigos. É num lugar de intimidade que ele revela sobre videira. Afinal de contas, a gente sabe a história. Existia um ramo naquela sala que parecia conectado, mas não estava. Naquela mesma noite, eles descobririam quem é. Isso é muito duro, o que Jesus diz, que o ramo que não dá fruto vai ser cortado. Mas ele diz assim, amor. Porque muitas das vezes tem como nós parecermos próximos de Jesus e ainda assim estarmos secos. E nós precisamos ouvir isso. E aí eu queria te fazer uma pergunta para você refletir. Hoje você está frutificando ou você só está funcionando? O seu ramo produz uvas ou ele só é bonito, verde, aparentemente saudável, mas não faz aquilo que deveria estar fazendo? Queria convidar você a reler comigo o verso 1 e o verso 2, aí no folhetim. Acompanha comigo. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor.
Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Esse texto vai nos dizer que Jesus é a videira verdadeira e nós precisamos admitir muitas das vezes as nossas falsas conexões. Jesus começa com essa frase que parece muito simples, mas revela algo por trás. Muitas das vezes nós estamos conectados à nossa reputação, às vezes nós estamos conectados ao nosso tradicionalismo, ao nosso sucesso financeiro, nosso sucesso familiar, né? Quem não quer ter uma família bonita para as pessoas olharem, olha que família legal. E muitas coisas boas, como eu falei aqui, a reputação é uma coisa boa, a gente deve zelar pela nossa reputação. A tradição é uma coisa boa, a gente, né, não deve ser radical. Nós temos sucesso financeiro e familiar, é bênção. Mas às vezes nós olhamos tanto para essas coisas que a gente não consegue perceber aquilo que realmente importa. Mas a raiz mostra quem nós somos. Jesus está dizendo, só existe uma fonte de vida. Só existe uma raiz que sustenta de verdade. Às vezes nós estamos tentando nos conectar àquilo que pretensamente teria condições de nos dar vida, de nos fazer frutificar. Mas se essa coisa não é o Senhor, nós teremos a falsa ideia de que no momento certo nós produziremos frutos. Mas nós estamos conectados a um projeto fracassado por definição. Nós precisamos admitir com humildade e arrependimento que há muita coisa em nós que parece espiritual, mas muitas das vezes nasce da nossa insegurança, do nosso orgulho, da nossa vaidade. E Jesus, ele não está chamando cada um de nós para vivermos uma vida de performance, mas ele está nos chamando para vivermos uma vida de unidade, de união, de conexão com ele. Isso é muito interessante. O texto, quando diz que todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda, ele está dizendo que o Pai não está preocupado com a aparência do ramo. Mesmo que ele esteja muito verde, mesmo que ele tenha um caule firme, mesmo que as folhas estejam brilhantes, mesmo que talvez existam até alguns pequenos brotinhos de flor, se existe a época das uvas, e esse ramo não deu uvas, ele vai cortar esse ramo. Isso é muito interessante que, como ele não faz um julgamento da aparência do ramo, é possível que às vezes a gente esteja dando fruto, mas o nosso ramo não esteja tão bonito. Só que o nosso ramo está preocupado e focado naquilo que é fundamental. Às vezes nós estamos tão preocupados com a aparência das coisas, com a manutenção das coisas, que nós não conseguimos colocar o nosso coração naquilo que realmente importa. E nós estamos perdendo o nosso tempo naquilo que talvez seja interessante. Mas o básico, o principal, a gente não está fazendo ou não está vivendo. Então é bênção nós termos folhas verdes, lindas, um caule firme. Mas se não existe uvas, qual é o motivo? Às vezes esse caule maravilhoso, essas folhas verdes maravilhosas que você tem investido o seu tempo e a sua vida, tem te dado muito mais trabalho do que apenas frutificar e fazer aquilo que é o fundamental. Ou seja, ninguém escapa do facão do Pai nessa história. Porque se vocês perceberem, quem não tem fruto é cortado. E quem tem fruto é podado. Ou seja, a poda, a tesoura, ela não é uma coisa ruim. Todo mundo que já teve uma experiência com uma árvore que precisa dar fruto, você sabe que você precisa podar essa árvore para que os galhos possam focar naquilo que importa. Por que se poda um galho? Porque aquele galho está produzindo uma certa demanda para a raiz daquela planta. E se você cortar aquele galho, a planta vai focar em criar um novo galho, e esse novo galho criado, então, irá produzir frutos saudáveis. Ou seja, é natural que muitas coisas na nossa vida o Senhor pode. Mas Ele faz isso porque Ele nos ama. O fim e o objetivo é fazer com que a gente produza
mais frutos. Às vezes a gente olha para o Senhor e tem essa ideia desse agricultor paciente que cuida, rega e espera, e é verdade. Mas esse cuidado envolve a poda, o corte, a dor, a renúncia, o não. A gente sempre ora ao Senhor e ignora duas coisas. O Senhor pode dar 3 respostas para a oração que você tem feito. A gente sempre ora pensando no sim. Mas essa pode ser não a resposta de Deus. O Senhor Jesus, ele nos ensina que aquilo que a gente pede ao Senhor, a resposta de oração que a gente pede ao Senhor, ele dá. E ele dá mesmo, sempre. Só que às vezes a gente não está ouvindo bem a resposta do Senhor. Às vezes ele fala um não para você, às vezes ele fala um espera para você. E a gente fica insistindo, acreditando que pela nossa insistência a gente vai conseguir produzir frutos. E não confiamos nesse agricultor que coloca diante de nós e que não esquece que nós precisamos dessa poda dele. O Senhor não nos abandonou. Eu queria dizer para você, o corte mais perigoso que pode acontecer na sua vida e na minha vida não é o corte que Deus faz. É o corte que ele deixa de fazer. Às vezes, ele não corta um ramo que a gente pediu para ele cortar. Aliás, que a gente não pediu para ele cortar, né? Que a gente não quer, porque a gente ama aquele ramo. E ele já sabe que aquele ramo não vai dar fruto nenhum, não vai para lugar nenhum. E a gente não, Senhor, permanece. Deixa esse ramo intacto. Ele fala, tá bom. Só que esse ramo está consumindo uma energia, nossa, que vai nos impedir de dar fruto depois. E depois a gente vai culpar Deus ainda, né? Então é muito bom que Deus comece de fato a mexer na sua vida e cortar algumas coisas. Comece a orar para Deus cortar algumas coisas. Senhor, poda algumas coisas. Olha para o meu ramo e vê o que não presta aí. Eu sei que vai ser ruim, mas se for ruim, sai cortando fora. Porque quando o Espírito Santo começa a podar as nossas seguranças, os nossos ídolos, os nossos hábitos, isso é um sinal de esperança, porque isso é um sinal de cuidado de Deus. É sinal que Ele nos ama. Então a fé que não é examinada, ela apodrece. Esse texto ela é uma faca afiada para nós. Ele não pergunta o quanto nós sabemos da vontade do Senhor, nem o quanto nós fazemos para o Senhor. Ele pergunta, tem fruto? Se não tem, por que não tem? Porque a gente muitas das vezes acostumou a medir a nossa saúde espiritual pela produtividade, pela estabilidade, por uma sensação de glória pessoal. Mas Jesus mede o sucesso dos nossos ramos pela permanência, pelo fruto. Quando nós paramos de olhar para a raiz, nós começamos a depender do brilho da folha, do elogio das pessoas, do nosso próprio senso de controle. E muitas das vezes esse processo de apodrecimento começa a acontecer no nosso coração. A fé muitas das vezes vira algo que a gente lembra, mas que não nos move de verdade. E o texto nos obriga a encarar isso, essa pergunta com realidade. O que tem fluído na nossa vida? Que tipo de seiva tem passado por nós? E aí eu convido você a ler comigo o verso 3, o verso 5, até o verso 5, que diz assim: Vocês já foram podados e purificados pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não podem dar fruto a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu queria que você olhasse para mim uma lição prática nesse lugar. O que aconteceu com esse ramo aqui? Eu tenho certeza que, se eu não vou fazer isso aqui com a plantinha, né? Se eu quebrar esse ramo aqui, ele fica podre na hora?
Não. Às vezes, o Senhor corta e a gente nem percebe. Ou ele deixa de cortar esse ramo doente. E eu fiquei olhando para esse ramo aqui, eu achei interessante, que eu fiquei olhando para ele e não tem nada errado nele aqui. Eu fiquei vendo se ele tinha alguma coisa quebrada, tipo assim, tem uns aqui que estão quebrados, né? Aqui, ó, esse aqui a criança quebrou, mas ainda tá vivo, ó. Vamos ver se semana que vem ele vai estar vivo. Eu não entendi o que tem de errado com esse ramo. Eu não sei. Ele está completamente conectado, mas ele secou. Eu não entendo muito de biologia, mas eu imagino que o motivo pelo qual ele secou é que parou de passar seiva por ele por algum motivo. E às vezes é assim. Nós aparentemente parecemos conectados com o Senhor, mas na prática nós estamos morrendo. Essa palavra ela nos limpa de verdade. E quando ela nos limpa de verdade, a gente não pode mais seguir sujo por dentro. Jesus vai dizer, como a gente leu aqui, vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Ele não está falando de uma limpeza emocional ou momentânea. Ele está falando de uma palavra que corta e expõe os nossos corações. E é interessante. A limpeza que Jesus menciona já aconteceu, mas a frutificação ainda depende da nossa permanência na videira. Ou seja, a palavra pode te alcançar nessa noite. Você pode sair daqui com um coração renovado. Você pode sair daqui com uma vontade de ser diferente. Mas a única maneira de dar fruto é se você permanecer nessa palavra. Se você permanecer no Senhor. Porque muitas das vezes é possível conhecer a verdade, conhecer o Evangelho e voltar a viver como antes. Nem sempre baseados nas nossas práticas de antes, mas vivendo mortos. É possível que a gente às vezes seja perdoado, a gente não permaneça na fonte do perdão. É possível que a gente seja tocado por Deus no momento e hoje a gente vive endurecido. Às vezes tem parte da nossa vida que a gente não deixa a palavra de Deus limpar. A gente esconde, a gente finge que não é com a gente, mas a palavra de Cristo ela não veio para nos consolar. Ela veio para nos podar. E se estamos em Cristo, nós precisamos deixar essa palavra passar a limpo no nosso coração. E eu queria dizer para você, a autossuficiência é o câncer da fé cristã. Se você acreditar que você é bom e que você vai resolver na força do seu braço, na sua competência, então ótimo, em breve você estará bem frustrado, porque você vai falhar, necessariamente. Se você acredita que você é capaz de controlar a sua vida através das pequenas decisões que você vai tomando no seu dia a dia e na sua história, mesmo que isso seja sabedoria, deixa eu te falar. A vida não funciona assim, não. O imprevisto, o caos sempre vem. Às vezes a gente tem grandes projetos e esses projetos não serão realizados. Na semana passada a gente falou da figueira, é uma palavra meio pesada, né? Eu perguntei assim, será que essa é a nossa última semana de vida? Que pode ser. E a gente tem que começar a se perguntar, de fato, a que nós estamos conectados. O texto vai dizer, né? Permaneça em mim, eu permanecer em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. A gente já sabe disso. Mas a gente vive como a gente não soubesse disso. Não, Senhor, peraí, deixa que eu vou resolver, deixa que eu vou solucionar esse problema, deixa que eu vou controlar a minha história e aí lá na frente o Senhor resolve para mim. Lá na frente o Senhor entra comigo. Não vai rolar, né? A gente se organiza, a gente se ocupa, a gente se adapta, a gente se vira. A gente começa a achar que a gente às vezes é bom de pregar, é bom de liderar, é bom de cuidar. Eu sou muito bom no meu trabalho. É a empresa que você trabalha para falir amanhã, cara. Nós tá rogando praga? Jamais, meu irmão. Mas são a realidade. E aí? E a gente tem que começar a refletir essas perguntas mesmo. A gente está conectado em quê? Ao seu trabalho? Beleza. Sofreu um acidente amanhã. Está tetraplégico. Não pode mexer nem a sua mão, nem o seu pé. Você vai ficar aposentado. Só pode mexer a cabeça. E aí? Se o seu propósito final é o seu trabalho, ótimo. Agora você não pode trabalhar. Você acabou o seu propósito de vida? Vai querer se matar? Sério que eu tô falando?
gente não pensa nisso. Eu amo minha esposa demais. Mas ela não pode ser a fonte da minha conexão. E se Carol morrer amanhã? Pesado, né? Mas pode acontecer. Ou eu posso morrer amanhã. Ela ficar viúva. Ah, meu pai e minha mãe. Seu pai e sua mãe morrer amanhã. E aí? A única coisa que a gente pode ter a certeza que, independente de qualquer tragédia, de qualquer desgraça, de qualquer momento, se a gente estiver conectado nessa videira, a gente não vai secar, é Jesus. Ou seja, a gente precisa começar a reavaliar nossas prioridades. De verdade. E começar a perceber naquilo que nós estamos conectados se realmente é isso tudo mesmo. E se tem capacidade de nos sustentar. A autossuficiência é o pecado mais elogiado na igreja. Todo mundo gosta de ser elogiado, falar que é competente. Não é verdade? Todo mundo. Mas é o nosso coração dizendo, deixa que eu resolvo, deixa que eu continuo, eu sigo sozinho. Jesus está dizendo, não, você não consegue. Você vai secar. Como essa folha aqui. Ou seja, a única coisa que nós precisamos fazer é permanecer. Permanecer. É isso que ele pede de mim e de você. Permaneça. Você não consegue orar? Permaneça. Vou orar assim mesmo. Você não consegue ler a Bíblia? Adapte um momento do seu dia onde você vai deixar seu celular de lado. Sei lá, naquele momento do número 2. Nossa, eu vou ler a Bíblia no número 2. Não sei, leva a Bíblia pro banheiro, mas tem que ser obrigado a ler, né? Eu comecei a ler a Bíblia, fazer uma prática de ler a Bíblia na esteira da academia. Que benção. Sendo muito bom. Aí eu boto lá a Bíblia lá em... Cara, acho engraçado que eu boto a Bíblia em vezes 2. Aí eu fico lá ouvindo o texto. Às vezes permanecer pode parecer pouco para você hoje. Só que quando o nosso coração está cansado, frustrado, ferido, desanimado, permanecer é tudo que a gente consegue fazer. Permanecer, acordar e dizer, Senhor, eu não tenho forças, mas eu estou aqui, Senhor. Senhor, eu não consigo seguir, mas eu estou aqui, Jesus. A gente tem várias histórias. Uma história que mexe muito comigo é a história do jovem rico. Ele estava tão conectado com aquelas riquezas que quando Jesus diz, vende tudo que você tem e dá para os pobres, o texto fala uma coisa que é muito absurda. A gente nunca para pensar. Ele vai embora triste. Só que ele podia ter feito uma coisa, que era o seguinte, Senhor, eu não consigo. Qual teria sido a resposta de Jesus se ao invés de ele virar as costas e ir embora triste, ele fala, Senhor, eu não consigo fazer isso? Como seria diferente? Às vezes, quando a gente está diante do Senhor, a gente só vira as nossas costas, vai embora, a gente nem fala para o Senhor, a gente nem declara que nós somos incompetentes. Porque isso fere a nossa autossuficiência. Isso fere o nosso orgulho. Jesus não está pedindo a tua performance, ele está pedindo a tua rendição. Porque a vida ela não vem de nós, ela vem dele. Eu queria que você lesse comigo o verso 6 e 7, que diz assim, quem não permanece em mim é lançado fora como ramo inútil e seca. Esses ramos são ajuntados, lançados no fogo e queimados. Se permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será feito. O tempo revela o que parece que está morto. Ou que parece que está vivo. O tempo revela as coisas. Quando Jesus diz que se não permanecer em mim, será como o ramo que é cortado e seca, esse corte, como vocês viram aqui, não é imediato. Se a gente quebrar qualquer galho aqui, ele não vai secar imediatamente. É uma secura progressiva. É uma morte gradativa. E assim, nós vamos, primeiro, parando de ouvir, depois a gente para de obedecer, depois a gente para de sentir, e um dia a gente se acostuma totalmente com a ausência de vida. O galho ainda está aqui, ó. Na estrutura, no ambiente, na aparência, mas está muito feio, né?
mas ele não recebe seiva mais. Ele fala que isso é uma coisa feia, que dá vontade de arrancar, né? E Jesus está dizendo para nós o seguinte: quem não permanece em mim seca. E esse tempo é cruel com a nossa fé, que muitas das vezes é fingida. Quando existe permanência, no entanto, quando não há permanência, até a nossa oração esfria. Jesus diz: se vocês permanecerem em mim, minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, ele será concedido. É óbvio, né? Que essa não é uma oração mágica que você vai fazer: Senhor, por favor, me dê uma BMW de 500 mil reais. Benção, né? Eu queria uma BMW de 500 mil reais. Mas a ideia é que quando nós estamos permanecidos, não sei se essa palavra existe, permanecidos, existe, né? Permanente na videira, a gente vai receber aquilo que essa videira dá, que é a seiva. Óbvio que essa seiva não envolve uma BMW de 500 mil reais, mas essa seiva envolve uma coisa muito melhor que uma BMW de 500 mil reais, que é a paz de Cristo no teu coração, no meu coração. A gente pode ter tudo, uma BMW, uma mansão gigantesca, ter carros esportivos na nossa garagem, um cachorro, um Golden Retriever, bem tradicional assim, 5 filhos, uma babá para cada filho, uma empresa de sucesso, e não sermos felizes. Olha as estatísticas das estrelas de Hollywood e casos de depressão. A gente busca muitas coisas, e essas coisas com o tempo vão se revelando falsas. A maior ilusão é nós acharmos que nós estamos seguros sem estar em Cristo. Às vezes a nossa vida tem sido pautada em uma construção de pequenos tijolos e projetos que a gente nem chama o Senhor para participar. E vai acreditando que o Senhor vai sempre dar o que a gente quer e vai tudo dar certo. Às vezes esteja dando certo na sua vida hoje, mas a gente não sabe o amanhã. Ou seja, é muito possível, eu já vi acontecer e já aconteceu comigo, secar dentro da igreja. Já tive um momento da minha vida que foi assim. Eu ia no culto, não faltava culto, mas não tinha nada. E essa morte espiritual que a gente vai vivendo, que vai acontecendo, tem que nos transformar, tem que mudar quem nós somos. Então, esse tipo de confronto, ele vem com amor para nós, com verdade, com urgência, porque secar em silêncio é a gente morrer devagarzinho. Não enraizar de novo, não renovar de verdade. E eu queria convidar você para ler o último verso, verso 8, que diz assim: quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus verdadeiros discípulos. O Pai é glorificado quando existe vida em cada um de nós. E Jesus vai encerrando essa parte dizendo: o meu Pai, né, como eu falei aqui, é glorificado. Isso é muito forte, porque não é dizendo que o Pai é glorificado quando a gente faz muito barulho. O Pai não está sendo glorificado quando a gente se destaca, quando a gente mantém a nossa reputação, quando a gente é um cristão excelente, exemplar. Ele é glorificado quando a gente dá fruto. É porque a gente às vezes pensa que fruto é uma coisa super extraordinária, né? Gente, fruto é assim, é o básico que uma árvore de fruta tem que fazer. A coisa mais básica do mundo. Então, na verdade, Jesus está dizendo vocês glorificam o meu Pai quando vocês vivem de acordo com aquilo que eu formei vocês para serem. Não um super-homem ou uma super-mulher, mas ser alguém que eu te chamei para ser. Não é performance. O fruto é transformação. É quando alguém impaciente se torna gentil, quando o avarento se torna generoso, quando o invejoso se torna grato, quando o orgulhoso se torna humilde, quando o imaturo se torna maduro. É uma transformação. E quando a vida de Jesus começa a aparecer na gente, no jeito que a gente trata o outro, do jeito que a gente fala com o outro, a gente começa a glorificar a Deus. O fruto, então, ela é uma evidência de que nós somos discípulos de verdade de Jesus.
É uma coisa base, ser discípulo. Jesus então ele não diz: se vocês forem batizados, seremos discípulos. Se vocês converterem muitas pessoas, seremos discípulos. Se vocês fizerem milagres, seremos discípulos. Não, se vocês fizerem parte da liderança, seremos discípulos. Ele diz que vocês serão discípulos se vocês derem fruto. Se vocês viverem de acordo com aquilo que eu chamei vocês para viver. Ou seja, essa videira ela não precisa se esforçar para mandar seiva. É o trabalho do galho, cara. O galho só tem que estar ligado para receber o que ele precisa. A permanência no lugar certo. Então, às vezes, a gente não tem recebido a seiva do Espírito Santo porque nós não estamos conectados naquilo que a gente está conectado. O nosso galho está em outra coisa. Ou seja, talvez o teu galho hoje tenha sido cortado, mas o Senhor pode fazer um enxerto, te colocar de volta nessa videira. Quando Cristo então vive em nós, a glória do Pai invade a cidade, invade sua casa, sua família, seu trabalho. Esse texto não é simplesmente sobre santidade pessoal, é sobre um testemunho público. Afinal de contas, os frutos é para o outro, para fora da planta. Jesus está dizendo que quando a vida então começa a fluir em nós, o mundo vê o Pai glorificado, ou seja, frutificar não é só uma questão de maturidade espiritual, uma questão de missão, de impacto. Gente frutífera então muda o ambiente, transforma casas, desarma conflitos, serve com alegria, perdoa de verdade, ama quem ninguém quer amar. A videira que dá fruto, então, ela enche a rua com o perfume do céu. É aquela mangueira, sabe aquela mangueira linda que fica assim bem perto do muro do vizinho? E que todo mundo do bairro é abençoado, porque quando chega no verão, enche de manga, vai todo mundo lá catando manga, né? Depois tem que pegar até uma escada que as mangas de baixo... Só tá animado aí. As mangas de baixo ficam até vazias, né? Todo mundo pega. Já tiveram essa experiência? Descendo ali lá de casa, passando pela escada, tem uma amoreira. E na época de amora fica cheio de amora de cair no chão. Todo mundo que passa naquele caminho para naquela fruta e come uma amora. Ou seja, quem tem passado na tua vida? Quais pessoas têm caminhado na tua rua? Também dar fruto e ficar dentro do terreno não adianta nada. Será que nós somos essa árvore no muro? E fora do muro é o quê? É que não é crente. Nós temos que ser essa árvore de muro. Que ela sim está dentro do reino, mas ela joga o fruto para fora. Ela impacta lá fora. Fora dessa nossa bolha maravilhosa, da nossa igreja linda. Mas essa árvore, essa videira, ela tem que jogar essas uvas para o lado de fora, para o vizinho passar e se alimentar desse fruto. Concluindo aqui então, para a gente ir encerrando a pregação. Ele não quer mais a aparência de você, ele quer uma vida de verdade. Depois de tudo que a gente ouviu, a pergunta que fica para cada um de nós é: será que nós estamos apenas frutificando ou funcionando? Porque olhando de fora a gente às vezes pode enganar. O que Jesus está dizendo é claro, ele não quer que a gente pareça que está vivo. Ele quer que a gente realmente esteja vivo. Ou seja, como nós podemos frutificar de forma real na nossa vida pessoal? Frutificar de forma real na nossa vida pessoal é parar de viver muitas das vezes reagindo aos outros, ao que os outros fazem, parar de vivermos baseados no que os outros estão fazendo e começar a colocar o nosso coração conectado ao Senhor e fazer o nosso coração aquele que dá fruto para o outro. Cultivar dentro de nós paciência, domínio próprio, arrependimento, alegria, que não depende de circunstância. Começarmos a orar. Na nossa vida familiar, por exemplo, é amar primeiro, é perdoar quando o outro está errado, quando o outro errou, quando o outro vacilou. É assumir a responsabilidade espiritual do seu lar. Se ninguém lê a Bíblia na sua casa, comece você a ler, tome você a atitude. Na sua vida profissional, é frutificar e trabalhar com integridade, mesmo quando ninguém te dá valor, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando muitas das vezes você é passado para trás.
Honre o Senhor no lugar que você trabalha. Que as pessoas possam olhar para você e pensar assim: esse cara é crente, eu quero conhecer o Deus desse cara. Porque olha o que fizeram com ele, olha como ele responde. Eu quero conhecer esse Jesus. Viva uma vida que evoque perguntas para os outros. Como é que esse cara vive assim? Como é que essa menina vive assim? E na vida comunitária, frutificar é deixar de cada um de nós sermos consumidores da igreja e vivemos parte do corpo, servindo, discipulando, caminhando. Muitas das vezes nossos desafios é não fugir do confronto, nem viver isolado. É perguntar com frequência: será que a minha presença aqui tem gerado fruto na vida de alguém? Ou seja, o Senhor queria que você abaixasse a sua cabeça. O Senhor, Ele não te chamou para viver uma fé bonitinha. Ele te chamou para dar fruto. E se você está aqui, você tem toda a capacidade de frutificar segundo as suas possibilidades. Então vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos, Pai, diante de Ti, te agradecer primeiro por essa palavra nessa noite, por aquilo que nós temos ouvido aqui, e que depois, Senhor, finalizando hoje essa série que nós fizemos sobre as parábolas do reino, as parábolas relacionadas à agricultura, o Senhor possa invadir a nossa lavoura, Senhor. O Senhor possa semear uma fé nos nossos corações como um grão de mostarda. O Senhor possa fazer com que tenhamos um coração generoso como Jesus, que mesmo sendo o trabalhador que chegou cedo, ele se satisfez e ficou feliz quando chegamos depois. Que nós sejamos também, Senhor, inspirados e alimentados com o fato de que temos um coração receptivo, um bom solo para recebermos a Tua semente. Que nós, Senhor, possamos ter um coração transformado e vivo como trigo e não ficarmos julgando as pessoas, porque esse é o Teu papel. Que o Senhor também possa nos inspirar, Senhor, a termos uma figueira saudável e não estéril. Que no tempo correto possamos dar fruto. E agora, o que nós aprendemos hoje, nós possamos permanecer ligados na videira, Pai. Transforma os nossos corações e que agora a gente possa cantar esse louvor, Te adorar e refletir se nós estamos dando fruto ou não. E possamos hoje tomar uma decisão de viver diferente o Evangelho. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.